Oi pessoal, a paz de Deus a todos. Mais uma aula aqui para vocês, né? Uma aula linda, com um pouquinho de dificuldade, mas não tanto. Tá? Eu vou ensinar para vocês, vocês vão ver que não é toda essa dificuldade. Às vezes a gente olha para o gráfico, né? E diz, meu Deus, como é difícil. Como vocês estão vendo, ó, eu estou pintando aqui, ó, nesse barrado, ó. Tá vendo aqui é um dos barrados, né? Da apostila de barrados. Tá certo? Eu vou mostrar aqui rapidinho só os demais barrados. Ó, esses aqui é todos da apostila de barrados. Eu não sei se vocês aí já adquiriram, né? Vocês aí, ó. Deixa eu pegar eles aqui e mostrar. São vários, é uma apostilinha muito linda, gente. Gostei muito de trabalhar assim porque dá outra vida ao pano. Ó, tá vendo que lindo que fica? Pano de prato, né? Falta só o embanhado. Dá outra vida, gente, ao pano de prato. E aí não precisa mais nada, só embanhar. Olha que ideia legal, ó. Tá vendo? Eu fiz 4 já. Fiz 5, tá bom? Já fiz 5 desses e fica muito lindo. São 8 no total. E aí eu tô colocando já a pintura neles mesmo, tá? Olha como fica lindo com a pintura. Gente, dá outro valor, né? Agrega valor ao seu trabalho. Olha que lindo. O pano desse dá para você vender de R$ 35, tá bom? Tem região que você vende de 40 a R$ 45. É um pano grande, né? 55. Eu acho que é, aliás, 70. Eu não sei bem a medida, gente. Mas aqui ele tem 50 de largura, tá? E assim eu acho que ele tem mais de. Ele tem uns 70. Ele é bem grande, ó. Tá vendo? Que ele é grandão, ó. Grande, eu gosto dele assim, ó. E aqui a pintura com barradinho, que fica lindíssimo. E esse aqui também, esse barrado vai combinar muito com essa cor do galo, tá certo? Essa tinta é Acripuff, mas já vamos lá. Vou colocar aqui mais para cima. Ó, organizar aqui. E vamos aí para essa aula maravilhosa. Gente, como é um animal assim, né, aves, quando for, você for pintar aves, essas coisas assim, procura sempre colocar um fundo puxando para o azul, tá certo? Então eu pego aqui, deixa eu me apoiar logo. Eu pego aqui, ó, o pituá, já pego o pituá limpo, tá? Olha, verifique se ele tá limpo. E vou com azul claro, ou você pode pegar, ó, tem o azul claro, tem o turquesa, ó, o turquesa é lindo também, para fazer uma base, tá bom? Uma base não, perdão, gente, um fundo, um esfumado leve. Pego aqui, ó, não vou usar diluente, não vou usar nada, vou só aqui perto dele, tá certo? Usar um pouquinho, gente, não precisa muito, ó. Uma coisa que eu vejo ainda o pessoal errando é quando chega aqui perto do animal, do elemento, não passa o esfumado. Não tem disso, gente. O esfumado, ele é a parte de trás, então ele vem de trás. Não tem essa separação. Por exemplo, eu chego aqui, aí para não tocar na linha, eu venho aqui, ó. Aí deixo aqui esse beiralzinho branco, ó. Venho aqui, aí deixo o beiralzinho branco, ó. Não pode, tá? Como é um esfumado, não vai interferir na pintura que vai vir por cima, ó. Tá vendo? Eu venho aqui, coloco força, vocês veem que até a mesa balança. E eu vou pressionando o pincel em círculo, tá? Ó, pego o azul, tiro um pouco do excesso da mão e venho aqui circulando, ó. Fazendo aqui um leve esfumado para destacar um pouco a nossa belezura, ó. Vocês percebem que já deu aí outra vida, né? Para tranquilizar também aqui, gente, que tá muita informação quente, amarelo com vermelho, né? Então a gente tem de ter esse controle. Já que tá tudo muito quente, ó, vou colocar aqui um pouquinho. Já que tá tudo muito quente aqui, eu vou colocar aqui um pouquinho de cor fria. Então eu pego o azul e faço esse trabalho aí, ó. Com o azul, tá certo?
Vamos pegar aqui, gente, só para dar uma alusão de mato, né? Para dizer que tem uns matinhos, umas coisinhas, ó. Uma esquinha do verde oliva, pouquinho, cuidado aqui com esse beiralzinho, ó. Vai dar uma tocada, não tem nada, tá certo? Ó. Vamos fazer só um esfumadozinho com verde, tá certo? Ó. Pega um pincel menor, que ele começa, se vocês aí forem fazer no tecido com barrado, ele começa, ó. Gente, essa apostila de barrado também tá linda, tá? Não é só pra comercializar, não, é porque ela tá linda, ó. Tá certo? Ó. Começa aqui de baixo. Então eu venho com o pincel macio e passo abaixo do barradinho, ó. Tocando no barrado. E dou aquela esfumadinha, ó. Pra dizer que ele tá numa vegetação. Só um pouquinho de verde oliva, gente, tá certo? Ó. Dá uma esfumadinha, só pra dizer, né, que ele tá aí numa vegetação. Pronto, já vamos para ele, tá certo? Professor, e aí eu não sei nem por onde começar. Começa pelo que tá por baixo, gente. Ó, ele tá aqui, né, ó. Começa daqui, ó. O que é que tá por baixo? A perna por baixo da carne. Essa parte da carne por baixo dessa linha da asa, ó. E por baixo aqui desses coisas. Então a gente já vai pegando essas partes que vem por baixo. Ó, perceba que essa camada de pena tá por baixo dessa outra camada, para não ficar aquilo emendado. É aquela leveza, algo por cima de algo, né? Ó, você percebe que essa camada de pena sobrecai sobre essa aqui. Então essa camada de pena minha tá por baixo. Então vamos resolver logo aqui o problema desses pés dele. Vamos resolver logo isso. Parte por parte, gente. Não tem segredo, tá certo? Ó, vou pegar aqui o amarelo. Ou pode ser o ocre ouro, tá, gente? Não quero o pé dele muito amarelão. Vou com o ocre ouro, tá? Pode ser o ocre ouro ou o amarelo, ó. Só preencher o pé dele. Então é isso, às vezes a gente pega um risco grande assim e diz, ah, meu Deus, eu não vou conseguir. Gente, primeiro esquece isso de não ir conseguir, que aí já lhe desmotiva, né? Já é algo negativo e a gente não pode pensar negativo. E outra é seguir os passos, o que tá por baixo, o que tá por cima. Eu vou ter uma turma agora, né? Já vou abrir agora a turma para março, início de março, que é a turma mais avançado. Então quem quiser dar um passo mais adiante, avançar mais um pouco, certo? É só me comunicar. Vão gostar muito da turma avançada, vai ter muita coisa mais complexa. Ó, preenchi e aí falta o que, gente? Sombra e luz. Você vai pegar um pouquinho do marrom, ó, e vamos aqui pegar as partes, né, de baixo, ó. Já vem aqui por baixo, dando esse toque marrom, ó, separando as linhas, ó, entre os pés, certo? Ó, separando o que tá de baixo do que tá por cima. Com sombra, né? Sempre separa. Ó, botar assim pra vocês verem. Ó. E aí eu pego aqui, ó, dessa parte de trás, venho e puxo para dentro, ó, fazendo meia volta, ó. Meia volta, puxando com a cara do pincel, para dar esse efeito de arredondamento, certo? Ó. Venho e puxo, ó, para não ficar aquilo reto, chapado. Lembra que eu sempre falo, você tem de seguir o formato que tá o seu, que é o elemento, que é o objeto, né, que é o animal. E aí eu vou pegar uma esquinha do branco, esquinha, por quê? Porque é pouquinho. Esquinha e venho aonde? Ao contrário, ó, sigo e puxo para dentro, fazendo a meia volta. E aí você já vê que ficou o pé dele, né? Ó, fazendo essa meia voltinha. Só um toque, gente, de branco para limpar
Aqui também, ó, nos pés, você dá um leve toque ao contrário da sombra. Pincel pequenininho, pincel pequeno, por quê? Porque a área é pequena. Não precisa nem a gente informar, professor, é pincel número tal, não, gente. Se a área é pequena, ó, você recorre a pincéis menores, número 6, tá bom? E agora já vamos aqui. Já vamos aí. Gente, isso aí é uma delícia de pintar, vocês vão amar. Ó, vamos pegar azul cerúleo ou azul turquesa. Azul turquesa. Gente, tem o turquesa e o azul turquesa. Mas pegue o cerúleo. Se você não tiver, vai só com o azul marinho, ó. E aqui eu venho partes que tá por baixo. Então vamos lá. Venho aqui, ó. Quando eu finalizar essa parte do azul, eu paro esfumando, gente. Por quê? Sempre para assim, ó, esfumado. Por quê, professor? Porque a gente vai encaixar outras cores. Ó, vamos aqui. E agora o marinho, para dar mais aquele tom escuro para o nosso galo não ficar clarinho. Pego aqui o marinho, ó, e eu venho. Vou vir aqui embaixo, ó, venho mesclando e venho aqui por baixo, nas partes mais escuras. Vendo para ficar essa mesclagem de 2 tons de azul. Ó, parei aqui, tá certo? Eu já paro esfumando. E aí agora vamos recorrer à cor principal do nosso elemento, que é o preto. Vamos agora com o preto. É bom que vocês vão aprender a trabalhar essas camadas de cores, certo? Ó, deixei aqui o espaço do preto. Já venho e aí você vai unir. Coloca pouco porque você vai lembrar de fazer a união. Não pode ficar essa marca, né? Ó, e também cuidado com o preto, por quê? Porque ele pode roubar o azul, roubar todas as cores. É igual o branco, ó. E aí eu vim embaixo das penas. Por quê? Sombra, né? Causar sombra, causar profundidade. Dizer que essa camada aqui é de baixo e essa asa é por cima. Então, vocês têm que prestarem atenção nisso, ó. E cuidado, ó. Eu não posso parar assim, ó. Não posso parar assim, deixar assim marcado. Senão vai ficar, ó, como se fosse algo chapado, marcado. Não, eu volto, tirando essa marcação, deixando apenas a sombra. Sombra não é contorno, gente. Sombra é sombra, né? Não é... contorno. Então, tira a marcação. Ó, ficou aquele reflexo de azul. E aqui, gente, para encaixar mais, eu volto com um pouco do azul. Tá certo? Ó, fazendo aqui o encaixe. Azul marinho, eu voltei. Pego o preto. Volta aqui, ó. Vendo? E aí, gente, vamos usar aqui só um reflexozinho
do branco, tá? Para dar uns leves toques. Tá? Ele vai ressaltar o azul. Vai dar uma ressaltadazinha. Ó, esquinha do branco, ó. Você vem no azul e dá um leve toque, deixando assim meio ripadinho, ó. Venho aqui, ó. Um leve toque no preto para puxar o cinza. Só o leve toque, ó, para ressaltar cinza. Tiro aqui o efeito, ó. Tá vendo? Dou uma circulada para ganhar volume e tá pronto. Que eu quero só um efeitozinho. Apaga aqui a marcação. Certo? E olha que lindo. Vamos continuando, gente. É isso. A pintura de galo é isso aí, ó. Vamos aqui continuar. Nessa parte de baixo, vamos azul marinho. Azul marinho e o preto, ó. Venho logo fazendo esse esfumado, ó. Pode tocar na de cima, gente. Só risca bem para você não perder elas, tá bom? Ó, risca bem. Ó, vou fazer aqui a união. Lembra da união que eu falei aqui, ó? De uma cor com a outra, por isso que eu deixei esfumadinho. Ó, vou puxando aqui. Jogando aqui essa cauda linda para baixo. Ó, isso aqui um pouquinho, só porque ficou um pedacinho branco. Tá? Então não pode ficar mostrando o tecido. Eu gosto sempre de... Ó, e aqui eu venho. Olha aí, gente. Meu Deus, professor, que bagunça. Calma, calma, meus queridos. Vamos pegar agora o pincel número 12, número 14 ou número 12. Organizar aí com preto. Ó, pego aqui. Vou contornando, ó. Vendo? Jogo para baixo, ó. Vou jogando para baixo. Contorno, ó. Jogo. E vou puxando para baixo. Agora eu venho aqui pegando a parte de dentro. Ó. E venho aqui por baixo da outra pena, tá certo? Ó, eu venho por baixo da linha da pena de cima, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó, tá vendo? Eu venho sempre por baixo da linha da pena de cima. Aqui eu vou deixar algumas peninhas, ó.
Já dou aqui uma marcadinha. Deixo elas já definidas aqui, ó. Tá, aqui algumas. Deixa mais, ó, bota aqui umas assim mais definidas já. Tá vendo? E aí, gente, com o mesmo pincel, o branquinho, eu vou puxar aí. Ó, branquinho. Eu vou puxando aí as penas. Agora tocando mais na parte azul. Ó, cuidado com o excesso do branco. Ó, apaga um pouquinho o branco, tá? Pra não ficar muito branco, gente, ó. Ainda eu quero mais esse reflexo azul dele. Dou uns toques. Ó, que lindo ficou, né? E aqui, gente, eu vou voltar com um pouquinho do azul marinho, apagando um pouquinho mais desse branco, ó. Algumas que ficou muito branco, ó. Você volta. Tá definindo mais a pena. Uma coisa muito gostosa, gente, esse pintal. Fazendo mais aqui um biquinho, ó. Certo? Faz mais um picudinha para definir. Cuidado também para não puxar pina demais, senão vai ficar aquilo muito estranho. Olha aí. E aí, gente, vamos pegar agora o pincel menor, formar umas penas mais abaixo. Com o preto, ó. Você vem, ó, formando aqui, ó, mais algumas penas, tá certo? Ó. Vou definindo também algumas e outras eu puxo intercaladas. Esse aqui, como ficou branco, eu volto. Tá vendo que fica umas por baixo? Eu faço só a pontinha para ela ficar como se fosse uma peninha que tivesse por baixo, ó. Olha aí. Pronto. Limpar o pincel.
Vamos pegar siena natural. Ó, dá uma limpada aqui. Siena natural. E eu venho aqui, ó. Jogando para baixo. Do pé da pena, jogando para baixo. Aqui também, gente, ó, já vamos fazer essa parte. Eu sempre jogo um pouquinho para cima, né? Que é aquilo que eu falei do encaixe das cores. Ó, paro assim já esfumadinho, ó. Tá vendo? Meio esfumadinho pra gente ir encaixando, né? Todas essas cores. Vou pegar agora um pouco do amarelo ouro. Ó. E aí, fazendo o encaixe. Ó, tapa aqui esses espaços brancos, certo? Ó, tampa aí esses espaços brancos já com essa cor, ó. Ah, professor, mas tá mesclando assim no preto. Ah, sim, gente, porque ela é por cima do preto. Cuidado para não deixar nada reto, tá? Ele sempre tem uma leveza, gente. E aí eu pego agora o cerâmica para fazer a sombra dessas cores ocre, tá? Ó, um pouquinho do cerâmica. Eu já venho aqui, ó, separando esse estufinho de pena, né? E isso, mano, encaixando, tá certo? Ó, duas puxadas, né, para dar leveza. Perceba que eu sempre vou seguindo o formato do meu elemento. E aqui, gente, vamos entranhar algumas penas, ó. Vou pegar aqui, ó. Você vem já para ir dando, ó, uma leveza, certo? Ó. Então aí você já vem jogando um pouco dessa cor. Fizeram? Ou é que vocês vão fazer sempre depois, né, gente? Pegar um pincel menor pra gente puxar, né, as nossas peninhas. Vou pegar aqui o branquinho. E aí eu vou puxar essas camadas de pena.
Cuidado para não deixar também muito largo, muito pontiagudo, parecendo uma torre, tá? Cuidado com isso. Então eu vou esfregando o branco para ele não aparecer também como protagonista. Ó, venho dando leveza nas penas, ó, seguindo o formato. Ó, aqui a gente vem, ó, alguns toques, tá? Só para dar uma limpada, ó. Seguindo também o formato. Eu vou tocando, seguindo o formato da asa. Não pode tocar de qualquer lado, tá bom? Então tem de ter essas observâncias. Ó, sempre se guiando pelo desenho. Puxa algumas penas mais soltas. Não tenho algo certo, né? Que são penas, então não tem algo tão retinho. Ah, não posso puxar essa? Pode sim, ó. Eu sempre acrescento uma, acrescento outra. Ó, vou esfregando o branco e o branco vai pegando a outra cor. Aqui vamos botar umas menores, ó. Tá vendo? Alguns pontinhos de penas menores para dar mais camada, né? Tem de ter essa parte de camada, tem de observar também isso. Olha como ele vai ficando lindo. Então, mais algumas aqui, ó. É um trabalho um pouco demorado, né, gente? Que é um trabalho mais... Quando você vê que precisou de uma pena, gente, você olha, distancia assim um pouquinho do seu trabalho, vai olhando, tá? Não se guia somente pelo risco, ou pode também usar o risco, né, como guia, mas é sempre bom a gente ver aí, vai olhando, diz, não, ali precisou de uma. E olha aí como tá ficando. Quando eu vejo que precisa de um ponto de luz, apagar um pouquinho, né? Que já secou aqui a tinta, ó. Ele ficou um pouquinho forte. Então apago. Como se trata de uma ave, é sempre essas pinceladas mais soltas, ó. Aqui eu tô olhando, ó, ainda percebi que ali, ó, precisa eu dar uma organizada aqui, ó, que ficou um pouquinho falhado. Então eu pego mais tintas, ó. Fazer a pontinha que aquela ficou muito arredondada. Então essas observações, essas observâncias, são vocês quem devem fazer, ó. Certo? Se você, professor, eu achei que essa parte merecia mais um pouquinho de preto. Então, observa. Vou fazer aqui mais caldudinho, ó. Vai ficar mais bonito, tá? Deixa ele mais volumoso. Então, puxa aqui mais uma pontinha, entendeu? Como a pintura, né? A gente tem essa liberdade. Ó, deixa as pontinhas mais definidas. Deixa essas peninhas, ó, mais leve, mais fininhas. Que eu achei que ficou um pouquinho ainda irregular. Ficou muito presas. Faltando leveza. Então... tudo isso é questão de visão.
pegar aqui uma esquinha só do branco. Então isso aqui é tudo visão, né, gente? A gente olha, eu vou ter de melhorar ali um pouquinho. Trabalha com um pouquinho do branco, um pouquinho do preto. Ó, ficou melhor, não foi, gente? Pronto. E agora vamos aqui. Tá ficando show. Vamos ali. Deixa eu limpar aqui o meu pincel. Pegar o branco. Branquinho. Um aulão, né, gente? Bem um pouquinho demorado. Ó, já joga aqui um pouquinho. Daqui a pouco a gente define aqui essas camadas de pena. Entenderam porque eu faço camada por camada, né? Primeiro o que tá por baixo, porque depois vem a outra por cima. Ó, gente, eu ainda achei que aqui precisou de uma pena mais descer ali. Vamos aqui pegar, fazer uma pena mais escura, tá vendo? Então isso é observação, ó. Eu vou olhando, aquilo que eu não vou agradando, você puxa outra peninha. Pode ser mais apagada mesmo, assim como eu tô puxando, ó, as penas mais apagadas. Ó, tá vendo que ele já ficou outra coisa, ó. Camada de pena sobre camada de pena. Olha aí, já ficou uma outra vida, tá vendo? Então, essas observações. Pronto, feito ali com o branco, agora sombra. E qual a luz do branco, gente? O próprio branco. Pega aqui o amarelo ouro. Ó, amarelo ouro. Eu venho. Ó, chego aqui, ó. Eu já vou jogando, ó, ripando, tá vendo? Ó? Por quê? Para ficar as salhas, a gente puxar nossas penas. Branquinho novamente. E agora a gente já define, tá? Esse branco agora já vem. Ó, você já vai definindo a peninha por cima, tá? Terminando ele pontudinho. Pegar um mais fininho pra ter aquela pontinha.
Entenderam que o risco também, gente, é só marcação? Perceberam que é só mesmo para marcar? O que vale é na hora da pintura, né? O que vale é mais na hora da pintura, mas marca bem que o risco é só o guia, né? E aí você vai vendo onde está errado, onde não está, porque também não teria como desenhar todas essas penas, né? Todos esses formatos do mesmo jeitinho. Puxa aqui algumas peninhas, dá leveza. Uma pincelada cada vez. Gente, e aí, tá ficando show, né? Tá para aqui essa parte, tá mostrando a emenda aqui, tá vendo, ó? Então você vem, ou pode esperar secar e passar mais um pouquinho de branco. Por isso que eu digo, termina esfumando, para não mostrar a emenda. Pronto, agora vamos para essa crista dele. Vermelho tomate. Ó, gente, aqui vamos passar por cima do olhinho. Depois a gente faz o olhinho. Pessoal, e agora? Para a sombra é o que? Vinho, não é isso? Limpa o pincel. E venho com a cor vinho. Separando o elemento de baixo sempre do de cima. Eu já venho aqui desse lado, ó. Já vou definir também esse lado aqui, ó. Olha que lindo, gente. Que benção, né? Os dons de Deus, Deus nos dá. A arte é um dom de Deus para todos, né? Quando a gente pede, Deus dá, gente. Tá? Às vezes a gente acha que não vai aprender a pintar. Diz, Senhor,
Desperta em mim esse dom, né? Ele vê, ó, vem aqui um pouquinho do vinho. E ele desperta aí, ó, vem aqui nessa parte de trás. E ele desperta o desejo aí do nosso coração, tá, gente? Olha aí, um pouquinho do vinho. Agora, gente, para clarear, você pode usar o vermelho vivo. Bom, vamos usar o vermelho vivo. Eu tenho um vermelho vivo sempre aqui na frente. Quando eu quero, ele some. Ó, vermelho vivo. Venho aonde eu não toquei. Tá? Eu não toquei a sombra. Gente, olha o pano com barrado, né? Como fica lindo. Ó, esse vermelho vivo dá essa ressaltada a mais. Não fica, ó. Olha que pano caro. Fica outra vida, outro valor, né? Fica um pano caro, aquilo bonito. Amarelo para o bico. Calma com o olho. Amarelo aqui para o bico, ó. Amarelo, siena natural. Eu venho aqui na parte de baixo e no meio, tá? No meio da boquinha dele. Ó. E um pouquinho do amarelo canário para clarear. Pego agora pincel filete, preto e vamos para o olho. Ó, filete, que é esse pincel fininho. Preto, e aí eu venho. Uma esquinha do amarelo canário. Por dentro do preto. Agora, novamente o preto. Olha aí, gente. E o branco. Pontinha de branco. Ó.
que é essa vida dele, ó. Apagar um pouco essa, tá, gente? Olha aí. Tá aí, gente, o nosso galo. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Um aulão, né? Deixa eu fechar aqui as tintas. Já vou limpando os pincéis. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Que Deus abençoe a todos.